hard to remember. It's not a game. We live in a special kind of space. I believe the third eye is your intuition. History of the future. We live in a special kind of space. For the first time, we live in a special kind of space. Hard to remember. I believe the third eye is your Hard to intuition. remember. It's the first game. We live in a special kind of space. It's not a game. History of the future. Hard to remember. The first time. I believe the third We eye is live your in a intuition. special kind of space. Hard to remember. For the first time. Not a game. I believe the third eye is your We live intuition. in a special kind of space. It's not a game. For the first time. We live in a special kind of space. Not a game. Olá, meu nome é Márcio Fidelis, sou artista plástico, trabalho com vários tipos de materiais. Aqui sobre a mesa tem um trabalho que eu faço arte urbana, arte na rua. Aqui é uma orelha, tá? Esse aqui é o molde, essa aqui é a orelha, que é o resultado, né? O resultado da fundição desse molde, tá? Então, eu sou formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e pós-graduado na Unesp. E eu faço vários trabalhos de oficina em ateliê, e desenvolvo bonecos também, trabalho com toy art, dou oficina de toy art, prefeitura, teatro, sou professor de artes plásticas. Meu nome é Renan, eu tenho 21 anos e a minha influência maior foi meu pai, né? Por isso que eu sempre gostei de pintura, sempre gostei de desenho, de escultura. Eu sempre observei bastante, observava muito e até hoje eu costumo observar tudo, né? Cada detalhe das coisas. Eu comecei a estudar o 3D quando eu fiz um curso em 2012, lá no Senac. Então foi lá que eu tive o primeiro contato assim com 3D, né? E de início eu achava uma coisa muito complicada, porque ele tem um visual bem assustador, né? Ele tem bastante ferramentas. Eu falei, eu não vou conseguir fazer nada com esse programa. E até meu primeiro trabalho foi um ratinho. E eu falei, não vou conseguir fazer nada, mas eu fui aprimorando, eu fui estudando e eu fui gostando, né? Porque eu via os trabalhos dos outros artistas e eu falava, eu preciso chegar nesse nível. Que é uma coisa muito legal você tentar reproduzindo uma coisa digital e tentar dar essa cara de real, né? Você tornar realidade. Isso que é o que mais me chamou a atenção no 3D. Hoje que eu trabalho em São Caetano, num estúdio de publicidade, a gente faz ilustrações publicitárias, ilustrações promocionais, personagens, cenários, mockups. Tudo que aparece lá a gente tenta reproduzir, mas a parte que eu tento mais focar, assim, que eu gosto bastante, são personagens, né? Então aí eu tento treinar o máximo possível essa parte que eu gosto muito. Ó, essa traquitana aqui eu desenvolvi para segurar um molde. Esse é o tubo que vai passar por dentro do molde e vai ficar interno no gesso, na orelha, tá? Ó, vou mostrar o passo a passo aqui. Eu coloco dentro do molde e ele vai ser encapsulado pelo gesso, tá? Agora eu vou encher de gesso esse molde. Coloquei água no pote. Agora eu vou jogar o gesso, tá? Ó. Vou jogando o gesso na água até ficar homogêneo, tirar todos os grumos, que são as pelotas de gesso. Olha lá. Só jogar no molde. Eu faço em duas partes, tá? Espero endurecer um pouco essa, depois eu jogo novamente. Para poder... Ó, quase encheu o molde, tá? Com essa fornada aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou completar, vou fazer mais um pouquinho de gesso só para completar, ok? Agora completando o molde, a segunda partida de gesso. Olha que beleza, ó, vai enchendo até formar uma tensão superficial. Ó. E aqui é o seguinte, mais ou menos 10 minutinhos já endurece, e aí 20 minutos, meia hora, conforme, depende da temperatura, né?
eu posso tirar já do molde. Eu coloco uma gaze, que é justamente que é para reforçar o tubo, porque quando eu for apertar na árvore, no tronco, para não quebrar, para não sair, então eu reforço com uma gaze. Então, recapitulando: molde de silicone, coloquei o gesso dentro do molde, tá? Coloquei a mangueirinha para passar o arame para amarrar no tronco da árvore. E daqui a pouco, daqui 20 minutos, 25, eu tiro uma peça igual a essa, tá? De gesso. Eu entendo assim, eu comecei a trabalhar com arte desde a tenridade. Jardim da infância, com giz de cera, pastel, guache, enfim. E nunca mais parei. Porque acontece assim com a pessoa, porque todo mundo é artista, nasce artista. Só que tem uns que não param de fazer arte. E tem os outros que param porque o ambiente não é propício, não tem outras vertentes. Só que eu sempre fui influenciado pelo meu pai, pela minha mãe. Eles sempre me deram um suporte bacana. A minha primeira paleta de tinta óleo, a tela, minha mãe me deu de presente de aniversário quando eu tinha 10 anos. Aí, de lá pra cá, aí eu tenho minhas referências. Sempre gostei muito de Portinari, né, dos brasileiros aqui, né? Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, o Cícero Dias, o Teruz, Orlando Teruz, o Ismael Neres. Sempre foi muita referência de Cavalcante, os modernistas, na verdade. E os espanhóis, né, os europeus, Picasso, Dalí, gosto muito do Juan Miró. Quer dizer, eu tive uma influência muito direta, eu estudei muito. Na verdade, assim, eu era um ratinho de biblioteca. Eu ficava na biblioteca, na minha adolescência, na minha puberdade, pré-adolescência, pintando, desenhando, pegando as referências. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns artistas que eu costumo seguir, seus projetos, seus trabalhos, porque eu acho muito importante essa parte de você ter referências, né? De você ter pessoas para poder olhar seus trabalhos e ter o comparativo do seu trabalho. Então você consegue ter uma base de quanto está sendo sua evolução. E também eu acho que estilo é uma coisa muito pessoal, né? Que cada artista ele tem seu estilo. Ele pode ser mais cartoon, ele pode ser mais realista, ele pode ser algum dos dois. Um artista que eu gosto bastante é o Pedro Conte, que ele é um artista mais para a área de cartoon. Tem o Vitor Hugo também, que ele segue essa mesma linha. Tem o Rafael Grassetti, que é um artista 3D também, que ele é uma linha mais real. E o Igor Cato também, que ele trabalha numa agência aqui em São Paulo, de publicidade, a Zombie Studios. O Bruno Câmara, gosto bastante também. O Bruno Melo, Danilo Ataíde, que foi meu professor do workshop que eu participei. E um trabalho que eu fiz no workshop dele, eu consegui a publicação na revista 3D Artist. Escultores aqui do Brasil, eu gosto bastante do Alex Oliver. É um escultor excepcional, assim, tem trabalhos deles já, ele fez pra Blizzard. É um cara, é um monstro. Artistas de fora, eu gosto bastante do Simon Lee, eu gosto do Felipe Fraud e também do Michelangelo, né? São algumas referências que eu costumo pesquisar bastante. Eu acredito que o trabalho artesanal, físico, né, fisicalizar, modelar na argila, modelar na plastilina, no clay, é uma coisa que resiste e resistirá ao longo do tempo. Isso não vai morrer nunca. Por quê? Porque o artista digital, ele precisa da referência física. Ele não começa do nada ali, do vetor que vai unindo pontos, enfim.
E o advento do 3D, né, da técnica de trabalhar no virtual, as três dimensões, é uma ferramenta que facilita, é um facilitador que trabalha junto, né, com o analógico e o digital. O meu trabalho, em relação ao trabalho do Renan, eu fiz um trabalho assim, eu fiz um trabalho físico, inclusive o Renan que modelou, que são essas duas caveiras para um cliente, né, um restaurante mexicano. E o Renan, ele modelou fisicamente essas caveiras na argila, né, tirou, colocou, quer dizer, alisou, e depois eu fiz o molde e fundi em látex. E o próprio Renan digitalizou. Ele fez essa caveira em 3D, no virtual. Essa conexão da arte tradicional e a digital, eu acho que elas sempre percorreram juntas, né? Porque desde o começo, dos primórdios, foi feito o filme em 1993, dirigido pelo Steven Spielberg, foi o Jurassic Park. Então, teve a conexão dos dinossauros modelados por artistas, né? E pintados, enorme os dinossauros, e foram colocados em esqueletos eletrônicos, robóticos, né? Que são chamados animatrônicos. E teve a parte de CG, de computação gráfica, que deu vida, né, aos dinossauros. E eu acho isso incrível, né? Essa conexão dos dois. Em 1995, no filme Toy Story, dirigido pelo John Lasseter, que foi a primeira animação em computação gráfica, foi feito totalmente em 3D, mas teve também a parte de teste, que eles fazem as esculturas dos personagens, fazem cenários, tudo para poder ter o teste de como vai ficar mais ou menos a escala, essas coisas, para você repassar tudo isso pro 3D. Eu acho então essa parte de 3D e escultura muito importante, né? A conexão entre os dois é muito grande. Agora eu vou tentar passar para vocês um pouco do meu processo, né? Como funciona o meu fluxo de trabalho para poder produzir uma peça no 3D. Eu vou fazer uma caveira, né? Que eu modelei ela na argila, que eu fiz essa peça física, e eu vou tentar fazer uma estilização dela no 3D. Para quem não sabe, o 3D ele funciona mais ou menos como se fosse uma massa, né? Uma argila, mas no modo digital seria vários polígonos que são compostos dessa massa que você está manipulando, e esse polígono ele retém a informação que você aplica, né? Como texturas, detalhes, e tudo isso fica acumulado nessa massa. Então você consegue tirar toda essa informação e você passa para o PC calcular, né? Então é meio que assim que funciona o processo de 3D. Começamos com nossas referências, né? Para poder já partir para o software, que eu costumo usar o ZBrush, que eu faço toda essa parte de blocagem, detalhes, construção de objetos, e esse é um software bem bacana, né? Que ele te possibilita você ter essa facilidade, como se fosse modelar no tradicional mesmo. Faço todos esses objetos, todos esses detalhes. E no software poligonal eu costumo fazer essas partes, né, detalhes, olhos, todas essas partes mais hard surface. No ZBrush eu volto para poder continuar com a pintura. Terminando a pintura a gente tira todas as texturas e vamos partir para o software para poder iluminar, né? Fazendo toda a iluminação, jogando todos os shaders, fazendo um hair do bigode, testando a iluminação para poder fazer a composição final. Eu faço a composição final no Photoshop, então eu tiro todos os passes de luz, de oclusão, sombra de contato, coloco os efeitos e é isso, finalizo um projeto. Bom, para vocês que acompanharam o vídeo do meu pai e o meu vídeo e gostaram bastante, e queiram seguir ou queiram saber de onde começar, eu aconselho você
a ir atrás dos artistas, né, para poder saber manter atualizado de tudo que eles estão fazendo, sobre os processos, né, de como que eles constroem ou como que eles fazem a peça. Tá sempre estudando, né, não parar nunca de estudar anatomia, estudar desenho, estudar iluminação, fotografia também ajuda bastante, né? E eu acho que tudo isso agrega muito ao seu trabalho. Então, acho que se você ter boas bases, boas referências, você vai conseguir produzir alguma coisa legal. Eu acho que é isso. Você gostando do que você faz, você amando de paixão assim, você vai ter resultado do seu trabalho. E eu acredito nisso, e estudar é o único caminho, né, de um bom resultado. E é isso.